queridos alunos, segundo e terceiro ADM, tudo bem? Então vivemos tempos difíceis, não é? Uma crise assola todo mundo, o país todo entra agora, né, nesse momento de mais delicado, de quarentena, de distanciamento social, e acreditamos e torcemos que isso seja breve, né? E logo poderemos estar de novo presencialmente, tá bom? Enquanto isso não acontece, as faculdades Viana Júnior optou por oferecer as disciplinas presenciais assim, de forma virtual, tá bom? Então, a partir de hoje, todo o conteúdo que estava previsto para ser trabalhado em sala vai ser agora trabalhado aqui na plataforma. Estamos fazendo ao máximo para que não haja nenhuma perda, né? Nada seja deixado para trás, e vamos trabalhando. Nós não paramos de trabalhar, vocês não param de estudar, e assim para que não haja nenhuma perda acadêmica, tá certo? Tivemos essa, né, semana anterior de paralisação para que pudéssemos organizar. Estamos numa posição muito privilegiada, porque o Viana já tem o departamento de AD todo, né, bem estruturado, muito eficiente, que tem nos oferecido total condição para de uma hora para outra, muito rapidamente, receber todas essas disciplinas, né? Então a adequação tem sido feita de forma muito trabalhosa, né? Sabe, todas aquelas técnicas de tomada de decisão em grupo, então todos os nossos gestores tiveram que viver essa situação intensamente ao longo dessa semana, né? Gestores sob pressão, tomando decisões que não poderiam ser tomadas individualmente, ou seja, todas as decisões tomadas pelo coletivo, né? Pelo grupo, e visando sempre o melhor do coletivo, visando o melhor do grupo, tá? Vamos continuar a nossa disciplina. Vocês vão se lembrar que a gente já estava na segunda sessão do conteúdo, já tínhamos trabalhado a primeira sessão, que foi Fundamentos do Comportamento Organizacional. Agora a gente já estava no finalzinho da primeira parte, a segunda sessão, que era Fundamentos do Comportamento de Grupo e de Equipe. Então a gente já tinha encerrado a parte do comportamento de grupo e a gente ia introduzir a parte de comportamento em equipe. Vocês se lembram que na última sexta-feira que teve a aula presencial, os que estavam presentes participaram de uma dinâmica, o abrigo subterrâneo, e acabou que no finalzinho da aula a gente não conseguiu falar sobre, né? Porque aí estava na hora de acabar a aula, e aí eu quero retomar a nossa aula com vocês daquela dinâmica. Aos que estavam presentes, parecia só uma brincadeira, né? Mas o que aconteceu ali, a gente pôde observar vários comportamentos dos comportamentos de grupo, né? Aconteceram ali naquele momento. Eu dividi a turma em 2 grupos, os 2 grupos tinham a mesma tarefa, e aí, embora seja uma tarefa, né, era a dinâmica do abrigo subterrâneo, onde a tarefa era escolher 6 pessoas que deveriam ser salvas numa situação hipotética de guerra nuclear. E o que menos importava ali era quem seria salvo, né? Não era isso, era uma dinâmica que visava entender como é que o grupo se funcionava, né? Como é que o grupo se organizava. E aí ficou muito evidente, assim, em poucos minutos, a forma como vocês trabalharam e conduziram aquela atividade. Um grupo bem rapidamente decidiu, alguém logo tomou liderança e falou: são 6 pessoas, o grupo tem 5, então cada pessoa escolhe um, né? E depois partiram para a discussão de quem seria a outra pessoa. O outro grupo discutiu um pouco mais, mas observando era muito fácil perceber os que discutiam mais e os que ficavam mais à parte. Sempre tinha alguém do grupo ali que tomava frente. Nos 2 grupos houve esse movimento de tomar frente para tentar organizar, inclusive para
para escrever as respostas. Em momento nenhum eu falei que precisaria escrever as respostas para me entregar, para nada disso, né? Várias situações que normalmente acontecem no grupo aconteceram ali naquela situação, né? Naquela simulação. Era uma tomada de decisão em grupo, e naquele momento alguns, ainda que tenham levado na brincadeira, né, porque sabiam que era uma situação hipotética, mas acabaram optando, né, por comportamentos que possivelmente tomariam em outras situações, né? E aí é assim, quando voltarmos a nos encontrarmos presencialmente, teremos oportunidade, espero eu, de novas dinâmicas, onde a gente possa testar mais de perto o que a teoria nos diz, tá bom? A partir dessa semana a gente começa a falar de equipe de trabalho, então encerraremos a unidade 2, vou disponibilizar o material, vou disponibilizar aqui todo o material da FGV, que vocês já têm acesso pelo site da FGV, já estão disponibilizados na intranet, e o farei de novo, disponibilizarei de novo aqui, tá bom? Também vou disponibilizar um material complementar, vou sempre postar vídeos para a gente ir aproximando, né, as discussões, tá bom? 2 atividades acontecerão virtuais, um fórum de discussão e um questionário. Nesse questionário vai ser mesmo vai incluir toda a sessão 2, tá? Para ajudar a revisar e reforçar conceitos que são importantes em relação aos fundamentos do comportamento em grupo e do comportamento de equipe. E aí um fórum de discussão, e aí, como o próprio nome diz, o fórum é um lugar onde vocês podem participar mais ativamente, podem responder as questões que eu proponho e ainda comentar as postagens do colega, tá bom? Como é que acontece? Este fórum e este questionário serão atividades obrigatórias, contando como presença na semana. Como nós temos 4 aulas por semana, 2 na terça, 2 na sexta, então o fórum e o questionário, uma atividade vale pela aula da terça, a outra vale pela aula da sexta, tá certo? E assim será toda semana. Quando tiver alguma atividade avaliativa, nós já teríamos, né? Teria acontecido na última terça-feira uma atividade avaliativa. Então, a partir da próxima semana, eu vou avisar para vocês detalhado. Tudo o que eu tinha programado está de pé. Quem já estava estudando, se preparando para o seminário, pode continuar. O trabalho em dupla dos filmes pode continuar. E o trabalho que teria acontecido na terça-feira em sala de aula, eu vou disponibilizá-lo aqui na próxima semana, tá certo? Essa semana, então, nenhuma atividade avaliativa, além das que vocês já têm, né? Aproveitem, boa parte de vocês eu acredito que esteja não trabalhando ou trabalhando menos, não tem aula, então vamos organizar o tempo, fazer aquele trabalho dos filmes, que é em dupla, e continua a programação dos trabalhos em grupo para a apresentação do seminário, tá bom? Então tá, a gente vai se vendo, vai se falando, bom trabalho, conte comigo, agora estarei disponível para vocês todos os dias, tá bom? A gente se fala por aqui, vocês podem me chamar por mensagem no privado, tenho o espaço Fale com a Professora logo no início da disciplina, né, em cima na plataforma, toda semana tem o fórum, então a gente vai se falar com mais frequência agora, tá bom? A educação à distância nos possibilita esse contato quase diário, né? Então tá. Um abraço, bom trabalho para nós.